Você tem um negócio, mas vive mais preso do que quando era empregado? Resolvendo problemas que nunca acabam? Existe uma arquitetura essencial que separa quem vira síndico da própria empresa de quem realmente manda no jogo. Hoje eu vou te mostrar como construir negócios que funcionam sem você. Se férias de uma semana já te dá pânico, esse vídeo é para você. Quando eu construía casas para vender pela Caixa Econômica Federal, eu tinha um engenheiro que ele ia na obra no início do dia e no final do dia. Eu não ficava lá como operário vigiando cada passo. Não era eu que sabia quando acabou o cimento, não era eu que resolvia quando o eletricista marcou e não apareceu. Não era eu que ficava de olho se o ajudante tinha faltado. Quem cuidava da rotina da construção era a pessoa para quem eu tinha delegado. Enquanto isso, eu estava fazendo outra coisa, orçando materiais para as próximas fases, vendendo, olhando as tendências de mercado, sonhando com loteamento próprio. Eu supervisionava e pensava no crescimento. Essa distinção parece simples, mas ela muda tudo. Existe uma diferença enorme entre ser o operador de um negócio e ser o dono de um negócio. E muita gente abre uma empresa sem entender essa diferença. Abre o negócio, mas continua empregada dentro dele. Troca um chefe externo por um chefe interno, a própria empresa. E talvez você já esteja vivendo isso agora. Tem negócio, mas não consegue tirar férias. Resolve o problema de funcionário que faltou, fica de olho se acabou o material, trabalha mais do que trabalhava quando era funcionário e no fundo sabe que se sumir por uma semana, tudo desmorona. Isso não é liberdade, é uma gaiola sem grade visível. Tem um livro que eu recomendo muito para quem quer empreender. Se chama The E-Myth, do Michael Gerber. E a ideia central é exatamente essa. A maioria dos pequenos negócios quebram não porque o dono é incompetente, mas porque o dono virou o único operador. E quando ele sai, o negócio para. Empreender não significa liberdade automática, significa potencial de liberdade, se o modelo for bem construído. Deixa eu mostrar isso de uma forma que vai ficar na sua cabeça. Imagina uma construtora. Ela compra o terreno, faz a terraplanagem, constrói as torres e entrega o condomínio. Quando os moradores se mudam, escolhem um síndico. O síndico fica responsável pela rotina. Um morador reclama do barulho, outro diz que alguém estacionou na vaga errada, outro reclama do vazamento, torneira quebrada, problema no portão. O síndico fica preso naquele ciclo infinito de pequenos problemas. Enquanto isso, o dono da construtora já está em outro lugar, ó, já está construindo o próximo condomínio. O síndico vive preso na operação, o dono vive pensando na expansão. Quando você cria um negócio, precisa tomar o cuidado para não se transformar no síndico da sua própria empresa. O operador é o músico que toca o instrumento. O dono é o maestro que coordena toda a orquestra. O músico executa. O maestro enxerga o todo. E olha a diferença no modelo. O operador, tempo, tarefa, dinheiro, tempo, tarefa, dinheiro. Uma repetição infinita sem saída. E o dono, sistema, pessoas, escala, dinheiro. Um modelo que cresce sem depender da sua presença. Agora olha de outro ângulo. Trabalho gera operação, que gera uma rotina, que fica girando no mesmo ciclo. Já o negócio gera um sistema, que gera expansão. Você sai do ciclo e começa a crescer. Um padeiro que trabalha sozinho vende pão apenas enquanto ele está na padaria. Quando ele vai embora, ele para de vender. Mas quando ele cria uma rede de padarias, ele deixa de vender pão, ele passa a construir sistemas que vendem pão. Quem planta uma árvore trabalha uma vez. Quem vende lenha trabalha sempre. Agora, para um momento e faz um cálculo simples. Pega o valor que você ganhou no mês passado e divide pelo número de horas que você trabalhou. Esse número é o valor da sua hora. Talvez você descubra que a sua hora custa 30, 40, 50 reais. E isso acontece porque o modelo de troca direta tem um teto natural. E existe um limite para o quanto as pessoas vão pagar por uma hora do seu tempo. Ninguém vai pagar 7 mil, 8 mil, 10 mil reais por uma hora. E mesmo se pagasse, não teria clientes suficientes todos os dias pagando esse valor. Quem vive exclusivamente trocando tempo por dinheiro fica preso num platô financeiro. Para prosperar de verdade, você precisa construir algo que não dependa exclusivamente da sua presença. Então surge a pergunta mais comum que eu recebo. Existe um caminho que você sugere para quem quer construir isso? Sim, existe. E pode parecer polêmico para alguns. Minha sugestão é que você empreenda, que você comece o seu próprio negócio. Pode ser sozinho ou com sócio. Pode ser uma franquia, uma empresa de venda direta, um método próprio que você ensina e vende. Porque quando você empreende, você se aproxima muito mais
daqueles 5 elementos que nós vimos antes. Isso não significa que funcionário público nunca vai conseguir, ou que quem tem carteira assinada está condenado. Não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que empreender tende a ser um caminho mais pavimentado para chegar nesses 5 elementos. Mas tem um cuidado fundamental. Se você decidir empreender, tome uma decisão estratégica desde o início. Não se torne apenas o operador da sua própria empresa. Busque se tornar o dono. Talvez no primeiro ano você precise participar da operação, isso é normal. Talvez no segundo também, mas você não pode permanecer no operacional por muito tempo. Porque quando você está preso na operação, falta tempo para o que realmente importa, pensar no crescimento da empresa. Então, desde o começo, busque pessoas competentes, delegue funções, crie estruturas, treine pessoas, construa uma empresa onde gradualmente as operações funcionem com pouca dependência da sua presença física. Eu aprendi isso construindo casas. Não fui para a obra todos os dias, eu deleguei a rotina e usei o tempo que sobrou para vender e planejar e crescer. A empresa precisa nascer com essa intenção, com essa arquitetura, com esse modelo mental, porque negócios pequenos quebram quando o dono sai de férias. E negócios estruturados continuam funcionando. Qual dos dois você está construindo? Então, você descobriu a diferença fatal. O operador vive no ciclo tempo, tarefa, dinheiro, tempo, tarefa, dinheiro. E o dono constrói sistema, pessoa, escala, liberdade. Não é trabalhar menos, é delegar a operação desde o dia 1. Terceirizar rotinas e focar na expansão como um maestro, não como um instrumentalista. Como um maestro, não instrumentalista. Negócio pequeno quebra nas férias. O negócio estruturado cresce sem você. Escolha ser dono de verdade. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.